todos. Aqui estamos, nesse dia 31 de dezembro de 2020, um ano tão atípico, né? Talvez muitos de nós nunca vimos, presenciamos algo como essa pandemia, né? Que atingiu o mundo inteiro, mas que pela misericórdia e graça do Senhor, como eu disse, chegamos aqui. E como já foi dito aqui chegamos porque o Senhor nos permitiu, debaixo da sua soberana vontade. Meus irmãos, como todo culto, o centro do culto é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então nós aqui glorificamos, nós aqui já adoramos a Deus, mas agora é hora de nós nos calarmos para poder ouvir a Deus por meio da exposição da sua gloriosa palavra. Então eu convido os irmãos, aqueles que puderem, a colocar-se em pé, em reverência, em respeito à palavra de Deus. Não é a mim não, é em respeito à palavra. E você vai abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 5, a partir do versículo 1. E vi na destra, ou seja, na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, isso aqui é João está dizendo, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou seja, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Meus irmãos e irmãs, o meu assunto aqui nessa nossa última celebração, neste último culto, nesta última vigília, do ano 2020, é o livro da história nas mãos do Cordeiro. Este é o meu assunto que eu quero tratar com vocês. O livro da história nas mãos do Cordeiro. Queridos, todo o início de um ano traz para cada um de nós desafios. Todo início de um ano, ele traz também novas oportunidades, para que possamos, nessas novas oportunidades, agir diferente, corrigirmos
caminhos que tenhamos tomado, né, no ano anterior equivocados, e também para corrigir os nossos erros que tenhamos cometido. Talvez você que está aqui essa noite, você talvez tenha errado, não tenha cuidado da maneira que você deveria se dedicar, né, da maneira que deveria se dedicar a uma parte da sua vida. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Esse ano eu sei que foi um ano atípico para muitos. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez o dinheiro ficou curto, né? Talvez você teve alguns outros problemas familiares, etc. Mas eu queria chamar a sua atenção talvez para um ponto em especial: sua vida espiritual. Talvez 2020 não foi o melhor ano da sua vida espiritual. Talvez o ano de 2020 não tenha sido um ano que você tenha cuidado bem da sua vida espiritual. Assim como alguém, né, que está enfermo, que você cuida, medicando, dando a comida correta, talvez você não fez isso com a sua vida espiritual. Alguns poderão dizer: eu não cuidei tão bem da minha vida espiritual, porque a igreja passou praticamente 5 meses, né, de portas fechadas, apenas com reuniões online. Talvez porque eu não pude reunir com os irmãos nesse período todo, e quando voltou eu não me alertei, não me atentei que eu tinha que me dedicar, voltar às atividades, e assim por diante. A gente vai poder arrumar aqui as maiores e melhores desculpas diante de nós, né, para essa questão. Mas diante de Deus, queridos irmãos, acho que você concorda comigo, não haverá desculpa por não termos cuidado da nossa vida espiritual. Talvez essa palavra que eu estou dizendo aqui não é para todos. Talvez um ou outro, você que me escuta, tenha cuidado, tenha zelado. Talvez esse ano, certa vez, olhando uma enquete de uma rádio, a pergunta era o seguinte: 2020 foi um ano, a pandemia, né, desse ano de 2020, fez com que você saísse melhor espiritualmente ou pior espiritualmente? Alguns responderam que saíram melhor, buscaram mais, se dedicaram mais ao Senhor. Outros, infelizmente, falaram que não, se descuidaram da vida espiritual. Volto a dizer, talvez você está em um ou outro grupo, mas o ponto é: o início de um ano nos traz oportunidades para corrigirmos, oportunidades para revermos conceitos, atitudes que temos tido, que talvez não foram as mais adequadas, e então poder agir diferente. Só que alguém aqui pode olhar para mim e dizer assim: pastor, ok, o ano traz oportunidades, mas quando eu paro, pastor, para olhar para a minha vida, quando eu paro para olhar para a minha história, e eu começo a analisar o meu passado, o meu presente, eu percebo que o meu passado, pastor, foi um passado tão difícil. Talvez os dias atrás, os anos anteriores, foram anos tão complicados, tanto sofrimento eu passei. Alguém pode dizer assim: olha, desde quando eu era criança eu sofro nessa vida. E alguém ainda pode dizer o seguinte: olha, pastor, e quando eu olho para o meu presente, o aqui e agora, eu percebo que, por exemplo, o ano de 2020 foi um ano de tanta luta, tanta dificuldade, e esse ano ele só vem a se somar a anos anteriores, onde a minha vida, posso dizer, foi uma vida difícil. Lágrimas, choros, tristeza, problemas na família, problemas na vida financeira, problemas nas mais diversas áreas da minha vida. Talvez você pode olhar, e talvez eu estou falando aqui para muitos, se não a maioria que poderá concordar com o que eu estou dizendo. Teve um passado difícil e está tendo um presente difícil. Aí você ainda pode olhar para mim e dizer o seguinte: pastor, se o meu passado foi difícil, o meu presente está sendo difícil, então o meu futuro, eu não tenho esperança, pastor. Eu não tenho expectativa para que o amanhã melhore. Talvez quando eu abro a geladeira de casa só tem água, está vazio. Talvez quando eu olho para dentro de mim é uma tristeza que não sai. Quando eu olho para a minha família não busca a Deus, não quer a Deus. O meu lar é um lar incompleto, dividido. Meus queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para todos vocês que aqui estão. Essa noite, já alta noite, né, do dia 31 de dezembro, eu quero te afirmar:
que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero deixar esse recado aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a você essa noite. E essa palavra começa olhando no versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos. E eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Observe comigo o versículo 1 do capítulo 5 que lemos. O texto diz o seguinte. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Corrigida. E vi na destra, ou seja, na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Quem é que estava sentado no trono? É Deus. Deus, João está dizendo que Deus tem um livro. E nesse livro, lembra uma coisa, o livro que João vê, não é um livro como esse aqui, a Bíblia, né? As páginas como aqui. É um pergaminho, é um rolo. Então, era comum que um documento muito importante, no período do Império Romano, por exemplo, a escritura de uma terra, que provava que o camarada era dono de uma terra. A escritura de uma terra, por exemplo, ela era escrita por dentro, explicando, né, quanto foi o valor, o tamanho e tal. E depois, por fora, ela também trazia o quê? Um resumo do que estava no documento. Tipo, fulano e tal é o dono de tal terra, assim, resumia. Geralmente, então, os romanos escreviam por dentro e por fora deste livro de um documento importante. E os romanos tinham a prática de selar aquele documento, observe bem, com 7 selos, mostrando a importância deste documento. E João está dizendo aqui que ele está vendo Deus, e que Deus tem um livro. Não é isso na sua Bíblia aí? Deus tem um livro. De acordo com o detalhe que João dá deste livro, esse livro não é qualquer livro, é um livro muito importante. Ele, se não tivesse 7 selos, se não tivesse escrito por dentro e por fora, já seria importante porque estava na mão de Deus. Mas além de estar na mão de Deus, ele está escrito por dentro e por fora e tem 7 selos. Que livro é esse? Meus queridos irmãos, este livro é o livro da história. É o livro da história da criação. É o livro da história da criação do mundo, onde está registrado o início e o fim de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Alguém aqui é um extraterrestre? Todo mundo aqui é desse planeta, não é isso? Ou seja, se esse livro é o livro da história da humanidade, a sua história também está neste livro. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se a sua história está neste livro, eu pergunto, a sua história está nas mãos de quem? Pode responder, irmãos. A sua história está nas mãos de quem? A sua história está nas mãos de Deus. Meus queridos, toda a história começa com Deus. Toda a história está sob o controle de Deus. E toda a história terminará segundo a vontade de Deus. Então eu quero afirmar aos irmãos essa noite que a sua história começa nas mãos de Deus. Você não está aqui por um acaso. O acaso não existe. Tem uma música aí que talvez eu e você, lá no passado, a gente escutava, né? O acaso vai, não sei o quê. Mas não existe acaso para nós. Nossa história está escrita e escrita pelo dedo de Deus. A nossa história, a sua história, a história da sua vida também está no controle de Deus. Meus irmãos, os irmãos acham que essa pandemia está fora do controle de Deus? Não. Você acha que a sua vida durante essa pandemia está fora do controle de Deus? Não. Deus está com as rédeas da sua vida. Deus está com o controle da história, da sua história. Meus irmãos, e eu disse que toda história terminará segundo a vontade de quem? De Deus. A sua vida, a história da sua vida, chegará ao fim, mas chegará ao fim de acordo com a vontade de Deus. E eu quero afirmar para você, qual é a vontade que Deus tem para nós aqui, para cada um de nós? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos salvar, Deus quer transformar a sua vida. Queridos, Deus tem um propósito para a história. Deus tem um propósito para a sua história. A sua vida, meu irmão, minha irmã, não está solta. Por mais que você ache, né, que a sua vida possa estar solta ao léu, eu quero deixar bem claro, a sua vida não está solta, você não está abandonado, você não está jogado às circunstâncias. E irmãos e irmãs, um crente, um servo de Deus, ele não deve se preocupar com as circunstâncias,
Porque muitas vezes as circunstâncias vão bater na porta da nossa vida e vai dizer o seguinte: você não consegue, você não vai dar certo, vai fechar as portas, vai dar tudo errado. Mas o nosso Deus é o Deus que abre as portas, o nosso Deus é o que cura a doença, o nosso Deus é o que abre a porta de emprego quando o mundo fecha, o nosso Deus é o Deus que salva aquele familiar que tem um coração tão duro. Afinal, Ele transformou o seu. Você está aqui, um dia você foi duro também, mas Deus te salvou e vai salvar a tua casa também. O nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é o que batiza com o Espírito Santo, o nosso Deus é o que cura, o nosso Deus é o que ressuscita mortos, e o nosso Deus é aquele que um dia vem buscar a sua igreja. A história da igreja não é a derrota, a história da igreja é a vitória. Nós já somos mais que vencedores, nós já somos mais que vencedores por Ele nos amou. Como a irmã glorificou aqui a Deus, agradecendo pela gloriosa salvação. Se os irmãos e as irmãs que estão aqui, nós estamos porque Cristo nos salvou. Um amor foi demonstrado. Talvez o teu marido não tenha te amado como deveria, talvez a tua esposa não tenha te amado como deveria, talvez os teus pais, teus filhos não tenham te amado como deveria, o mundo, seus vizinhos. Mas não se preocupe com isso. Existe um que te amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho Jesus para te salvar. Meus irmãos, tudo está traçado, tudo está escrito e tudo está determinado pelo nosso Deus. Aleluia! Como nós cantamos nesse culto, o nosso Deus, Ele é o quê? Soberano. O nosso Deus não perde o controle de nada. O nosso Deus, meus irmãos, não está perdido, pensando o que vai fazer. Ele já sabe, Ele conhece, já determinou, já decretou na sua vida. O nosso Deus é soberano. O futuro está nas mãos poderosas de Deus. O que é que vai acontecer em 2021? Alguns vão dizer aí, é o ano da prosperidade, é o ano da vitória. Meu irmão, eu não sei o que 2021 nos reserva, mas uma coisa eu sei: Deus cuidará de nós, porque o futuro está nas mãos poderosas do nosso Deus. Sua história, meu irmão, está nas mãos de Deus. Talvez você possa dizer que não tem esperança, mas eu quero falar para você: há esperança sim. Há esperança para você hoje. Não chegou ao fim. Sua história não chegou ao fim. A sua história não vai terminar em derrota, não. Porque maior que está conosco do que aquele que está neste mundo. Aquele que está neste mundo já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. E nós temos um Deus, meus irmãos, que é maior, que é poderoso. E não há outro Deus além do nosso Deus. Meus queridos, alguém pode virar e perguntar: pastor, então qual é a importância, ou qual o significado, qual a diferença faz na minha vida saber que Deus é soberano e que tudo acontece de acordo com a sua vontade, que Ele tem um controle de tudo? O que adianta saber isso? Queridos, eu participei agora às 7 horas de uma transmissão da igreja lá de Belo Horizonte. O irmão sabe que BH não está tendo culto ainda, né? Mas já teve a transmissão hoje, aos irmãos. E eu participei, e o pastor Roberto Weisman me perguntou uma coisa: como eu poderia resumir, né, a minha experiência neste ano de 2020. E eu disse ao pastor Roberto: se eu pudesse resumir, pastor Roberto, em uma palavra, eu resumiria em uma palavra que dá nome a um atributo de Deus: soberania. Assim como Deus se mostrou soberano na minha vida, na vida da minha família em 2019, Deus também se mostrou soberano em 2020. Queridos irmãos, queridas irmãs, teologia não é para ser pregada apenas. Teologia é para ser vivida. A Siloé Igreja Cristã sempre fala isso. Nossas pregações sempre enfatizam isso. Deus é soberano. Mas a pergunta é: o que muda a sua vida em saber que Deus é soberano? Olhemos para o texto. Meus irmãos, eu queria que você observasse comigo o versículo de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você entendeu aquele texto? Quem estava no versículo 1 com o livro da história nas suas mãos? Quem foi que estava no versículo 1? Deus o Pai. Só que depois foi procurado alguém que pudesse quebrar os selos e abrir o livro. Não houve anjo no céu que pudesse fazer, não houve homem na terra. O único que poderia abrir aquele livro era o Cordeiro. Só que se você lembra, foi dito a João que ele era o quê? Um leão, não foi? Só que quando João ele olha, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro.
É interessante porque John Piper fala que existe um contraste do leão-cordeiro, do cordeiro-leão. Jesus, ele é o leão porque ele é todo-poderoso. O leão, ele é símbolo de força, de realeza, de poder. O leão, ele é temido, né? Na selva. O cordeiro, ele é um animal frágil, simples, precisa de cuidado, mas que ele oferece a lã, que nos aquece, que nos ajuda, né, a fazer as nossas roupas. Nesse contraste, mostra justamente esse poderoso Senhor Jesus, que é poderoso, forte como um leão, mas que nos amou, se humilhando igual um cordeiro, que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Agora esse cordeiro, ele pega o livro, e ele é o único que tem o poder, o direito, a autoridade de abrir o livro da história. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Então Deus Pai e Deus Filho cuide da sua história. O Filho de Deus, as mãos, irmãos, aquelas mãos que foram pregadas na cruz, são as mesmas mãos que cuidam da história da sua vida. Aquelas mãos que foram estendidas naquela cruz com tão grandioso amor, entregando a sua vida ao Pai para nos salvar, é a mão também que cuida da sua história. Você não está sozinho, Deus está com você. Queridos, saber então que esse Cordeiro soberano de Deus está conosco, é o soberano, deve nos levar a uma primeira atitude. Qual a primeira atitude, pastor? Levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Talvez eu falo aqui com pessoas, com irmãos e irmãs, que orou muito esse ano pela salvação de um filho, de um marido, de uma esposa. Queridos, se Deus é soberano, quando Deus quer salvar, Ele faz salvar. Concorda comigo? No dia que Deus quis salvar a sua vida, você conseguiu resistir? Quando Ele te chamou naquele dia? Não. A única atitude que você fez foi o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero deixar a palavra dos irmãos aqui. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus amigos, dos seus vizinhos. Não desista daquela pessoa por quem você está orando. Se Deus mudou a sua história, se Deus te converteu, Deus também vai converter aqueles que você tem orado. Deus, o soberano Senhor Jesus, o Senhor Deus o Pai, Ele tem um poder de fazer com que as nossas orações tenham sentido. Então quando você ora, Senhor, salva meu filho, salva minha esposa, salva meu marido, salva quem quer que seja, o nosso Deus, Ele ouve e Ele vai responder com a vitória, salvando este por quem nós oramos. Afinal, um dia alguém orou por nós e nós estamos aqui. Saber também que o nosso Deus soberano está com a nossa história em suas mãos, com a história nas suas mãos, deve nos levar à evangelização fervorosa. O Deus soberano um dia falou o que para nós? Jesus falou o que um dia para nós? Ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. Você lembra? Acho que a maioria dos irmãos aqui assistiram terça-feira aquele bate-papo que nós fizemos com o pastor Eduardo. Uma das perguntas que eu fiz ao pastor Eduardo é a seguinte: pastor, como evangelizar no momento de pandemia, onde a gente não pode, né, estar visitando muito? O pastor Eduardo falou que uma das maneiras de nós evangelizarmos é usando as redes sociais. E se você assistiu, você deve lembrar que ele falou que todos os dias ele manda uma mensagem para mais de 120 e tantas pessoas. Pessoas que talvez ele não poderia evangelizar de outra forma. Mas durante a pandemia, Deus tem abençoado para que a mensagem da salvação chegue a eles. Quero te falar uma coisa: não tenha medo. Pregue o Evangelho. Como o irmão Eduardo falou aqui, né, no começo, não sei se você prestou atenção, ele citando Paulo, quando Paulo diz: prega em tempo e fora de tempo. Prega para a tua casa, prega para o teu marido, prega para o teu filho. Não briga, não discute, prega o Evangelho. Porque às vezes discutir só vai levar a perder tempo. Prega a palavra, que isso é importante. Seja um discípulo, prega no seu trabalho, prega na sua rua, pregue por onde passar. Pregue também pelas suas redes sociais. Irmãos e irmãs, me desculpe, pode estar publicando sua fotinha, tá certo? Que você está comendo, que você está passeando. Pregue o Evangelho, anuncie a palavra, use as suas redes sociais com fervor para dizer: Jesus é o Senhor, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, abre o seu coração, aceite Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, porque Ele um dia voltará, e na sua volta, quem não estiver preparado não vai alcançar essa salvação. Anuncie o Evangelho. Pastor, mas as pessoas vão ficar com raiva se eu falar de Jesus. Não se preocupa. Olha, uma vez eu disse aqui na igreja:
A mesma pessoa que pode ficar com raiva de você porque você pregou o evangelho, se você pegar uma nota, hoje a maior nota não é mais de 100, de 200, né? Se você pegar uma nota de R$ 200, ela vai fazer o quê? Ela vai renegar ou vai aceitar? Vai aceitar com o dedo aberto ainda, né? Olha, tem algo muito superior e melhor. Sabe o que é? A salvação. Ofereça. Quem rejeitar, rejeitou. Quem aceitou, aceitou para a glória de Deus. O seu papel não é se preocupar com isso. O seu papel é semear. Semeia a palavra. Terceira atitude. Saber que Deus é soberano e que cuida da nossa história deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Olhe, por favor, o versículo 10. Só um detalhe, quando eu falei de evangelização, a base desse texto é o versículo 9. Mas olhe para o versículo 10 agora. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem foi que Deus fez reis e sacerdotes? Lembra que Pedro já falou isso? Que Deus nos fez, né? Na raça eleita, povo adquirido, não é isso? Nos fez, portanto, reis e sacerdotes. Vocês, irmãos, vocês, irmãs, são reis e rainhas, são sacerdotes, sacerdotisas de Deus. O Senhor nos fez uma raça, uma nação de reis, porque reinaremos com Ele. E o Senhor nos fez uma raça, uma nação de sacerdotes, porque agora você não precisa de mim, você não precisa do Padre, você não precisa de uma denominação. Se você chegasse a Deus por meio de Jesus, porque Ele abriu o véu, você pode orar a Deus agora, e Deus vai te ouvir. Porque se você aceitou Jesus, você também foi feito um sacerdote, e agora você tem direto acesso ao Pai. Meus queridos irmãos, nós temos que tomar consciência disso, e deixa eu dar a palavra para você. Eu falei que saber que Deus é soberano deve nos levar a orar com confiança, sabendo que Deus pode mudar destinos. Devemos também pregar o Evangelho e agora tomar posse da nossa alta posição. Meus queridos irmãos, eu nunca vi um ano como o ano de 2020, na minha vida, eu estou falando de mim aqui, um ano onde Deus respondeu tanto às minhas orações. Eu estava conversando lá em casa essa semana, é o seguinte, às vezes, orações, tem aquela oração michuruca que você faz, que parece que você só fez de boca para fora. Meus irmãos, mas até essas orações, que para mim foram orações michurucas, Deus respondeu a cada uma delas. Meus queridos irmãos, eu falo isso não é porque eu sou bom não, é porque eu vejo que eu sou pecador, e eu fico pensando, sendo eu pecador tão falho, e às vezes não orando como deveria orar, Deus ainda me responde, meu socorro. Imagine se eu buscar Ele de todo o meu coração, alma, força e entendimento. Irmãos, busque a Deus, busque a Deus. Entenda que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e aquele que ora ao Pai, o Pai vai estender a mão. E os irmãos aqui que são pais e mães, quando o teu filho pede um pão, você dá pedra, como o Senhor falou? Quando o teu filho pede, né, uma comidinha lá, você dá qualquer coisa que ele não queira? Não, você vai lá e estende, você tem prazer em abençoar o teu filho. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Deus tem prazer em abençoar aquele que ama, que serve, que se dedica a Ele. Por último, meus irmãos, saber que Deus é soberano deve nos levar a dedicar tudo o que somos e temos ao Cordeiro. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 12. Olha o que diz o texto, verso 12. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Opa! O Cordeiro ele é digno de receber. Receber, se alguém recebe algo de mim é porque eu estou dando esse algo. Concorda comigo? O que é que o Cordeiro então tem que receber da minha parte? Da sua também. Vamos continuar lendo o texto. Ele deve receber primeiro poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Eu te pergunto agora, irmãos, em 2020, você entregou tudo isso aqui a Deus? Acho que a maioria de nós não é verdade? Talvez uma coisa ou outra, mas isso aqui tudo não. 2021 é o ano de nós corrigirmos e entregar tudo que somos e tudo que temos ao Senhor Jesus. Entenda uma coisa, se você chegou até aqui, foi porque o Senhor cuidou de você. Meus irmãos, eu não sei o amanhã, eu não sei, mas eu glorifico a Deus que a gente sabe de muitos. Não estou dizendo que quem pegou é menos crente, quem morreu foi menos crente, não. Mas eu louvo a Deus porque a esta comunidade Deus preservou. Graças a Deus o nosso povo aqui, que eu saiba, ninguém contraiu o Covid-19. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. Não é porque nós somos melhores não, porque Deus teve misericórdia. Porque talvez se um de nós pegasse, morreríamos. Mas o Senhor zelou a sua vida, preservou você. Se só isso não for motivo de você glorificar o Pai, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque, meus irmãos, Deus, como o filme diz, né?
Deus é bom e em todo tempo, Deus, Ele é bom. Meus irmãos, Deus tem sido bondoso, misericordioso, de maneira extraordinária. E aqui eu não quero me estender mais. Eu quero encerrar dizendo para você uma coisa. Deus tem em suas mãos um livro que contém todos os seus decretos. Porque quem comanda, quem dita, não é o homem. Tem uma turma que diz aí, eu profetizo, eu decreto, eu declaro. Olha, quem profetiza, quem decreta, quem fala o que vai acontecer não sou eu, é Deus. Se Deus falar, meu irmão, que vai te abençoar, não tem diabo, não tem quem te odeia, não tem vizinho, não tem colega de trabalho que vai impedir. Porque o que Deus fala, ninguém pode impedir. O que nós temos que fazer é olhar para a palavra e tomar posse do que Deus tem para nós. Por exemplo, a palavra disse o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e quem? E a tua casa. Por que você não crê nisso, meu irmão? Creia! O nosso Deus é um Deus que abençoa. Creia que Deus vai salvar a tua casa. A Bíblia diz que Deus é um Deus que salva, é um Deus que cura. Qual é a doença? A impossível para Deus? Deus cura câncer, Deus ressuscita mortos. Essa doença que você dá, Deus pode curar. Meus irmãos, para o nosso Deus não tem impossíveis. Eu já falei para vocês, aquilo que para os homens é impossível, a coisa mais impossível aos homens, sabe o que é? Salvação. Mas você lembra qual foi a resposta de Jesus aos discípulos? O que é impossível aos homens, a coisa mais impossível é alguém se salvar. É possível para Deus. A prova disso é você, viu? Você é a prova viva de que Deus pode fazer em você. Queridos, o livro da história está escrito por dentro e por fora. Nada foi esquecido nem omitido. Os projetos e métodos da divina providência, porque Deus é que provê tudo, para com a igreja e o mundo, já estão declarados e determinados. A igreja vai subir, ela vai para a glória. Eu não sei você, eu queria que a gente acabasse o culto hoje. Eu queria que Jesus voltasse agora. Mas eu não sei, talvez ele não volte agora, volte no ano que vem, né? Volte no outro ano. Só sei de uma coisa, a igreja vai para onde, irmãos? No céu, vai para a glória. Você quer ir para a glória? Então, fique firme na igreja, fique firme no Senhor. Só que o destino do mundo também está selado. Qual é o destino do mundo, irmãos? O inferno e a condenação. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Deus pode mudar a sua história. Você crê nisso? Os irmãos creem nisso? Alguém aqui gostaria que Deus mudasse a sua história? Deus pode fazer isso hoje. Eu não sei quando Ele vai fazer. Mas eu quero finalizar para você dizendo 3 coisas. Entregue-se a Deus hoje. Não deixe para amanhã, agora. Entregue-se agora. Mas eu sou crente. Entregue-se mais. Tem alguma área da sua vida que Deus ainda não é o Senhor. Depois de se entregar, confie. Porque é o Deus que fala, cumpre. O irmão Eduardo, estou eu aqui. Até que venha Siló. Siló já veio, viu? É Jesus, só é Jesus. E Ele prometeu que eis que cedo veio. A pandemia é mais um sinal para lembrarmos. Eis que cedo vem. Jesus em breve vem, Ele vem. Confia. Aquele que entrega e confia, ele vai ter que fazer o que agora? Esperar. E eu finalizo lembrando o salmista. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o quê? Queridos, que possamos agora dobrar nossos joelhos. Que possamos entregar, confiar e esperar Deus.